Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. Eu sou o Sequeto, trato dos assuntos do Palmeiras. Sequeto, fevereiro chegando ao fim, carnaval na porta e os estaduais estão chegando na sua reta final. Nós do Ouro Porco vamos trazer aqui para vocês as nossas opiniões, as nossas projeções sobre os campeonatos Carioca, Mineiro, Paulista e o que a gente achar que a gente tem que trazer para vocês. E para começar, o nosso carro abre alas, vamos falar do Palmeiras. Que aperto, hein? Passou, meu filho, passou, mas foi na tábua da beirada, gol no final, muita emoção. E a gente quer escutar de você, cara. Como é que foi esse fim de semana palmeirense aí? Foi tudo do jeito que o palmeirense não gosta, mas a gente já está acostumado. Mas uma coisa é certa, o Pacto voltou! O Pacto voltou, agora os times já estavam ali comemorando que o Palmeiras estava saindo. Vai ter esse espinho na garganta de novo, Vai né? ter, cara. Olha, e aquela coisa, cara, não é clichê, deixou chegar, a gente vai incomodar. Então o Palmeiras, ele contra o Mirassol, não foi mais do mesmo. Foi um jogo bem difícil, o Mirassol jogou muito bem, então se cuida, Corinthians, quem sabe aí vai Não, é verdade, assim, o Mirassol, ele subiu para a Série A e tá prometendo ser um time competitivo, né? Trocou de técnico agora aqui, né? Vai fazer essa reta final com um técnico novo. O nosso Guardiola, o Barroca, foi demitido aí, mas mesmo assim fez frente ao Palmeiras, competiu e foi jogo duro até o final. Não, e é um time daqueles que você fica assim, caramba, esse cara tá aqui. Olha, esse eu também tem Chico Kim, tem Zeca, tem o Muralha, tem Walter. Tem o Muralha é complicado com a Série A, né? Mas parece que o Walter, né? Falhou ontem. Quem poderia imaginar, né? Walter não. O Muralha falhando, mas é isso, o Palmeiras conseguiu. Foi na tábua da beirada, então foi com bastante emoção. Gol no final, né? Foi um gol do menino Alan, ali aos 40 minutos do segundo tempo. A torcida palmeirense já estava xingando o Abel, porque o Abel fez várias mudanças ali. A torcida palmeirense, esse aqui, ó, me chega a mensagem no meu zap. Olha o Palmeiras se complicando no final. Então, ali eu não estava xingando, você estava dizendo, você tá se complicando, nós tomamos gol de quem? Outro interminável. Meu Deus do céu. Léo Gamalho. O Ibrahimovic das Araucárias aqui. Já foi Ibra do Nordeste, agora é o Ibra do interior. Ele é o Ibra de todo mundo. E foi legal, assim, porque o Campeonato Paulista, ele é muito, muito maluco, né? Porque você fala assim, nossa, Palmeiras, tábua da beirada, terceira melhor campanha. Terceira melhor campanha, melhor ataque junto com o próprio Mirassol e segunda melhor defesa. Só tomou mais gols que a Ponte Preta. E quase ficou de fora. Assim, é um regulamento que é questionável, mas vale para todo mundo. O Palmeiras não jogou sozinho. Não, e assim, o Palmeiras também não pode ficar dependendo disso, porque os seus adversários também fizeram pontos. A Ponte Preta fez 22 pontos, não está classificado, sendo a quarta melhor campanha. Então, é complicado. É um campeonato estranho, mas chegamos às finais e os grandes passaram. Todos os grandes passaram, que a Federação Paulista deve ter comemorado bastante. Bastante. E, cara, por incrível que pareça, acredito que foram os 8 melhores times mesmo. Porque o Novo Horizontino quase subiu da B para A também. O Mirassol subiu, o Bragantino está na A já há algum tempo, né? E o outro foi o São Bernardo, que vira e mexe tem chegado, feito boas campanhas, né? Foi a segunda melhor campanha dessa vez, estava no grupo do Palmeiras, e é um time de Série C. Não é um time de Série B como outros que tem, mas é um bom time, é time de empresário. Ele também. Arrumadinho, né? Ele é arrumadinho para um campeonato estadual, ele vai conseguir ser competitivo. Exatamente. Agora, Clebinho, o que fica muito chato, cara, é assim, porque o Palmeiras me classifica na tábua da beirada, então a torcida tava ali, né, Tensa, né? E a torcida do Palmeiras hoje é dividida em duas. Né? Fora organizada, fora esse torcedor comum. É o passapano e o corneta. E onde você está hoje? Cara, eu tô entre os dois. Né? Pros passapanos eu sou corneta. É um terceiro tipo de Pros cornetas eu sou passapano. Eu desagrada todo mundo. Exatamente. Desagrada a todos. E assim, tem até alguns relatos que de vez em quando dá porrada no estádio por conta disso, porque um elogio, outro critica. Porque é muito paia, né? Exatamente. É muito paia. E aí você tem toda essa situação e você tem uma presidente que, ao terminar o jogo, o time se classifica, ela vai no Instagram dela e posta de novo, pela segunda vez, o meme, estão mais calmos? Não, nós não estamos mais calmos, Tia Lila. A gente precisa de reforços e hoje o que acontece? Nossa. O que acontece hoje? O Vitor Roque, que estava fechado, que já estava dando tudo até notícia, agora parece ter um imbróglio ali que a La Liga não pode liberar, ele teria que ter voltado para o Barcelona vender. É uma manobra muito estranha, né? Tipo assim, a FIFA permite, mas aí a La Liga não permite, e o Palmeiras no meio disso tudo, mas o jurídico do Palmeiras não tem que se informar sobre isso. Então, assim,
fica uma impressão, a gente estava conversando isso aqui no off aqui, que é o seguinte, eu falei, o Palmeiras me causa muita estranheza, pelo menos esses 2 primeiros meses, porque assim, é organizado? Né? Tem dinheiro? Tem. Tem time competitivo? Tem. Mas parece que vai acontecendo um monte de coisa, aquela frase batidinha que a gente fala, pô, o torcedor do time tal, que todo torcedor fala, né? Ah, não tem um dia de paz. O do Palmeiras tem acontecido com um pouquinho de frequência nesse começo, porque assim, uma contratação importante para o Palmeiras, vai ser a mais cara do clube, né? Se concretizada, para resolver um problema crônico do Palmeiras agora de ter um 9 matador. E parece que tá tudo certo, não tá tudo certo e tem coisa para acontecer. Mas o que fica é isso. Então ela provocou a torcida e ali no dia seguinte cai do cavalo com a contratação que estava praticamente fechada. Então assim, são coisas que dividem o torcedor. Acho que cabe a presidente uma outra postura, né? A postura de presidente, de levantar a bandeira branca, de unir a torcida, de unir o clube. O Abel falou mais uma vez de união ontem na sua coletiva, e eu acho que isso que ela faz desune ainda mais. Aí vem isso, e agora, mesmo para mim, não sendo culpa da diretoria do Palmeiras, como é que vai saber de uma regra interna da La Liga? Mas é lógico que o torcedor que já é contra a diretoria, que já está vaiando, vai pegar bastante no pé. E agora a senhora aguenta, porque foi postar, foi provocar, agora vai aguentar também o torcedor reclamando. Exatamente. E assim, aqui no Brasil a gente tem vários perfis de presidente, né? De clube. E algumas coisas vão se repetindo e eu acho isso ruim de forma geral para o futebol, que é o presidente bravateiro. A Leila, ela tem toda aquela casca de mulher séria, de dona de empresa, que ela é, né? Que ela é. Só que aí quando ela tenta entrar nessa celeuma aí da comédia, de provocar, ela irrita o torcedor dela. Exatamente. Ela não irrita o torcedor do Corinthians, do Flamengo, não, ela irrita o dela. Não, os então, torcedores dos outros clubes estão rindo da gente. E assim, às vezes até caberia dar uma zoada pelo desempenho em campo, que é uma coisa que dá pra zoar, mas não, você fica sendo zoado pelo bastidor, que é uma coisa extremamente... é chato, eu prefiro zoar o campo do que ficar zoando o dirigente. É meio complicado, né? Mas assim, sobre Palmeiras, a gente tem essas pautas agora nesse vídeo de hoje, é só para fazer um panorama. Então não foi um Palmeiras excepcional, também não foi um Palmeiras horrível, como muita gente pintou por aí. E agora é seguir. A gente vai ter um outro vídeo pra gente falar das projeções aí dos jogos, né? E aí eu falo mais sobre São Bernardo e Palmeiras, que o São Bernardo joga em casa. Com o Palmeiras, e o Palmeiras vai ganhar de muitos gols. Aposta minha. Acho que ele está tentando zicar. Mas já que a gente está começando pelo Ouro Porco hoje, né, agora é hora de falar do Flamengo. Cara, o Flamengo, assim, ele entregou o que se esperava, né? O Flamengo começou o campeonato ali com um time CD, né? Meninos e os reservas dos meninos. Meio à Taça São Paulo, né? Meio à Taça São Paulo, não era o Felipe Luiz na beira do campo. E assim, o Flamengo começou, e torcedor muito desesperado, né? Eu lembro ali com 3, 4 jogos, assim, projeções do que o Flamengo tem que fazer para se classificar na Copa do Brasil. Aí cabia a tia Leila aparecer. Torcedores, calma, ali cabia, né? Não agora igual ela fez com vocês. A partir do momento que o Flamengo voltou com o seu time A, B e às vezes C, dependendo ali da situação do jogo, foi muito tranquilo, sabe? O Flamengo passou bem pelos clássicos, o clássico como o Fluminense. Foi um clássico feio de ver, foi mais chato, mas foi o único também ruim, né? E muito pela postura do Fluminense, de não querer jogar, né? Então ficou um jogo mais truncado e ali méritos do Fluminense também, a gente conseguiu amarrar o Flamengo não conseguiu jogar bem. Aí, assim, importante falar que jogou sem os seus principais articuladores, né? Os meias principais não jogaram, mas chegou agora no final da Taça Guanabara, Flamengo campeão, o maior vencedor da Taça Guanabara, 25 títulos, de um torneio que já foi muito importante durante a sua história, mas hoje é um título menor, né? Você se comemora ali. A gente brincava de comemorar 24 horas ali o título da Supercopa. Isso. E essa da Taça Guanabara ali é só pra você mandar um zap pro colega e tá bom, sabe? Não precisa... Zoou o rival, tá valendo. Tá ótimo, né? E assim, e aí o time que foi visto da Guanabara, nem o rival foi o Volta Redonda, que fez uma campanha muito redondinha. Também time de Série B, agora, né? Depois de muito tempo, é um time carioca da Série B. Fazendo um bom trabalho. Bom trabalho. E as finais do Campeonato Carioca ficaram com Flamengo, Volta Redonda, Vasco e Fluminense. Cadê o Botafogo? Rapaz, o Botafogo, a gente vai ter que falar do Botafogo, porque a gente mesmo projetou o Botafogo disputando tudo. A gente sabia que o Botafogo ia literalmente abandonar o Carioca, mas a gente não sabia que era tanto, né? Não precisava de tanto. O Botafogo, já estamos chegando aí, hoje é dia 24, que a gente está gravando esse vídeo aqui de fevereiro, o Botafogo não tem técnico.
E a princípio, não tem nem previsão para ter técnico. Exatamente. E era inevitável que isso refletisse no campo, né? O Botafogo fez uma campanha muito ruim. Não vai né? nem para Taça Rio. Nem para Taça Rio, gente. Isso é... Assim, o torcedor do Botafogo, ele tem que ficar insatisfeito. Porque, assim, é verdade, a gente só vai focar nos campeonatos importantes que tem premiação. Ok, eu acho que é legítimo, tal, mas o Carioca, ele é uma pré-temporada. E a impressão que dá é que o Botafogo não fez pré-temporada. O Botafogo, por 2 anos, ele abandonou o Carioca e acabou dando um resultado lá na frente, que eu não sei se é exatamente por isso, mas eles adotaram essa postura agora. Só que, será que esse ano, você mesmo já disse isso pra mim, vai dar a mesma receita do ano passado? De vir um técnico que encaixa com o elenco, de vir 2 jogadores que foram fundamentais, que foi o Luiz Henrique e o Almada. Que muda o patamar do time, né? O time melhora muito. Será que vai acontecer tudo isso esse ano de novo? Será que o Raio vai cair praticamente 3 vezes no mesmo lugar? O Botafogo vai, pelo menos no brasileiro, disputar? Não sei, cara. É arriscado. Você compara, quando você, voltando ao Flamengo, né? Quando você compara o Flamengo com o Botafogo, que são modelos de gestão de clube diferente, hoje o botafoguense, ele ainda pode estar ali inebriado pelos títulos que conquistou depois de muito tempo, são todos títulos certo. Muito bem, só que e a continuidade? Porque você conseguir conquistar é muito difícil, você se manter é muito complicado. O Flamengo muito estruturado, o Flamengo com muita grana, muita injeção de dinheiro, a gente patina. Tem ano que o Flamengo, ano passado, assim, ficou muito legal o título da Copa do Brasil, porque foi com o Felipe Luiz, foi de um jeito muito emocionante, mas o ano do Flamengo, ele poderia ter sido muito melhor. Por quê? Por falta de planejamento. E a gente começou com um técnico, apostamos nele, o trabalho não funcionou e só com a troca que conseguiu. Então o Botafogo, ele não está conseguindo fazer nem a pré-temporada. Então como é que vai ficar a parte física desses jogadores? Então, assim, o Botafogo ficar fora dá um contraste muito grande com o que o Flamengo, porque o Flamengo conseguiu apresentar nesses jogos, já com o Felipe Luiz, com os times A, B e C, muito padrão de jogo. Exatamente. Preparo físico bom e futebol envolvente, né? A torcida hoje fica satisfeita de ver, acho que até torcedores de outros clubes vê o Flamengo falando, pô, esse aqui tá bem treinado. É com dor no coração que eu vou dizer isso, mas o Flamengo hoje apresenta o melhor futebol do Brasil, né? Entre os clubes grandes, né? Entre todos, enfim. Sim. É o futebol mais bonito, aquele que dá um pouco mais de gosto de ver. Os outros clubes estão patinando bem, mesmo clubes que têm bons times, bons elencos, ainda estão patinando. O Botafogo está sem técnico, o Palmeiras não tem um elenco, né? Mas vamos ver, você falou a questão de se manter, eu me lembrei, por exemplo, o único clube que tentou desafiar mesmo, agora o desafiante é o Botafogo, né, que está tentando se manter junto com Palmeiras e Flamengo como times que estão ganhando sempre. Foi o Galo em 2021, né, e não conseguiu se manter. Não, o Galo teve um 2021 gigantesco, o Hulk mudou o patamar do Atlético Mineiro, né, e a gente vai falar de Atlético mais pra frente, mas o Botafogo parece que o tipo de SAF é diferente, né? O Botafogo não é a prioridade da SAF e isso prejudica muito o andar da carruagem, porque assim, estadual não vale nada? Ok, não vale nada. Perder por rival é chato? Sim, é chato, mas eu acho que o que você tem que tirar do estadual é qual foi a qualidade da minha pré-temporada, aonde eu errei e aonde eu acertei, para eu corrigir os meus erros e manter o que deu certo. Agora vai ter que fazer essa pré-temporada aí, sem saber quem é o técnico e vendo o que vai dar lá no Brasileiro. Vai chegar mais reforço, já contratou, então esse time vai melhorar, mas tem que ver essa questão do técnico. E falando dos cariocas, né, chegou a se desenhar ali praticamente uma fase final, né, uma semifinal só com o Flamengo de grande, mas aí na última rodada, tanto o Fluminense quanto o Vasco conseguiram se classificar. Então a gente vai ter pelo menos um Flamengo e Vasco aí já de cara na semifinal. Parece que no sábado de carnaval, no primeiro jogo, e depois no outro sábado. E no domingo de carnaval, Volta Redonda com o Fluminense. Então, né, também deve dar um bom jogo. Acho que tem um confronto equilibrado pelo que o Fluminense está jogando. Acho que sim. E se desenha uma final de novo, né? Flamengo e Fluminense. Nada contra o Vasco, né? Torço para o Vasco ganhar do Flamengo. Mas pelo último jogo, né, entre os dois clubes,
o Vasco vai ter que mudar muita coisa vai ter que mudar nesse muito. confronto. E eu acho que assim, o Vasco tem que conseguir utilizar bem as suas peças para conseguir fazer um jogo mais equilibrado, porque se repetir o que foi feito contra o Flamengo uma semana atrás, a torcida vai ficar muito insatisfeita. E eu acho que assim, nesse período, a gente até adiantando um pouco, falando assim, muito difícil o Vasco em 2 jogos conseguir superar o Flamengo. Vai ter que ser muita superação física, aplicação tática, margem de erro zero e o Flamengo em dia ruim, porque se ficar do jeitinho que está hoje, eu não vejo nesse momento adversários entre Fluminense, Volta Redonda e Vasco pro Flamengo. Estou confiante, claro, eu sou flamenguista, sou assim mesmo, mas vamos ver o que vai guardar e se der ruim, vem cá me zoar, não tem problema não, a gente gosta. Eu ainda vou torcer para a magia dos clássicos funcionarem, né? Mas, enfim... E falando em clássico, vamos sair um pouco do Carioca? Vamos vir para nossa terra? Bora para Minas Gerais. Vamos falar de Minas, porque assim, gente, vocês acompanharam o final de semana e o que foi o Cruzeiro, né? Quando um dos primeiros vídeos do Uruporco ali que a gente fez as projeções, a gente colocou o Cruzeiro como um time que iria concorrer a um título grande, a gente colocou a Copa do Brasil, né? Que eles concorreriam ali à Copa do Brasil. Mas também brincamos que esse time seria excelente para o Brasileirão 2019. Exatamente, e que o Cruzeiro traria muita notícia pra gente extra-campo, né? O Cruzeiro seria um time a se observar, porque o Cruzeiro ia trazer muito entretenimento e não está falhando. O Cruzeiro está trazendo entretenimento pra gente. Cara, eu vi esse jogo, eu tava num bar com meu filho e minha esposa, e acabei também assistindo o joguinho lá, tava passando na televisão, por que não, né? Por que não? Por que não, né? Vou dar uma secadinha no Cruzeiro, tem um time de verde ali jogando, já trouxe pro América. Quem não gosta do Coelhão? E tal. E assim, o Cruzeiro não jogou mal esse jogo especificamente, né, e tudo mais, mas fez um campeonato horroroso. Né, o Cruzeiro fez 8 jogos, 11 pontos, né, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Só se classificou porque estava no grupo mais fraco do Mineiro. O Mineiro também tem essa característica mais ou menos do Paulista ali, né, que classifica um de cada grupo, são 3 grupos. E o melhor segundo colocado para fazer a semifinal. O Cruzeiro foi o melhor colocado do seu grupo, mas com 11 pontos. Né? No grupo do Galo, teve 3 times com mais pontos do que foi o Tombense, o Galo, acho que o Betim tiveram mais pontos que o Cruzeiro. E só um parênteses aqui, né? Um elogio ao Campeonato Mineiro, né? Menos datas, né? Pô, muito bom isso. O Mineiro e o Gaúcho também agora tá com o mesmo formato. Isso podia ser replicado mais nos estaduais, pelo menos os estaduais mais relevantes do país, que tem muitos clubes grandes. Porque você dá uma enxugadinha na data, melhora bem, né, cara? 4 datas a menos, pelo menos 2 semanas a menos de jogos, ou seja, você pode esticar um pouquinho a pré-temporada, ou você pode acabar um pouquinho antes, dar uma pré-temporada ali pro brasileiro. Intervalo é melhor os jogos, põe jogos só em final de semana. Igual agora, o Mineiro não vai ter jogos no Carnaval, enquanto o Paulista, o Carioca vai ter os jogos, né? Então, tem esse tipo de coisa. Vai ter que competir aí com as escolas de samba, enfim, né? E assim, e a gente foi vendo o Cruzeiro, isso já foi bastante falado na mídia e a gente concorda com boa parte, né? O Cruzeiro não foi eliminado agora, né? O Cruzeiro passou por uma série de erros administrativos desde o final do ano passado, né? Então, assim, se você conversar com um cruzeirense mais fanático, ele vai falar que aquilo que a Itatiaia postou lá, né, que o Fernando Diniz não ia ser demitido, não fazia parte, que aquilo era cascata, mas tudo leva a ver que aquilo era informação real mesmo. Cara, né? O Diniz reclamou em coletivo, né? Deu uma bravata lá. Exatamente. Então, assim, o Cruzeiro que leva a entender, o Cruzeiro realmente não queria o Diniz, né, na virada do ano. Não deu certo, cara. Faz parte, não deu certo, vamos trocar, a vida que segue, cada um segue a sua. O Cruzeiro manteve, fez alguns jogos com o Diniz, se eu não me engano, 3 jogos, e continuou mal. As 2 das 3 vitórias do Cruzeiro foi com o interino, que eu esqueci o nome agora. Também não sei. Esqueci o nome agora. E assim, um erro, contratações midiáticas. Não estão dizendo que elas não vão dar certo, mas elas não funcionaram até aqui, finalzinho de fevereiro. E não é certo que vai funcionar também, não. De forma alguma. Inclusive o Gabigol perdeu 2 gols num lance só, não sei se você viu. Então, eu sempre falo, o Gabigol, ele é bom se o time dá condições para ele fazer gol. O Gabigol, ele teve as suas chances nesse jogo com a América e ele perdeu gols feitos. Né? Gols feitos, e isso pesa, e ele tem que ser cobrado. No jogo contra o Atlético, ele expulso, prejudicando o clube, torcida ali dando um voto de confiança, aplaudindo o cara. Eu entendo em partes.
porque para mim o protegido tem que ser a instituição, não o atleta. Fez bobagem, apanha o ídolo, apanha o reserva do ídolo, mas vai apanhar, porque o time é o mais importante, né? Apanhar no sentido figurado. Figurado. Então, assim, Gabigol, Dudu e talvez dos três o Dudu seja que seja menos mal. Sim, tá, né? tá ok. O Dudu esteja indo bem, mas o Cássio aqui, muitas vezes questionado, inclusive aqui no Uruporco, a gente já viu se era falha, se não era falha. E o goleiro que tá bem, ele não entra nessa discussão. Chegou até a pegar um pênalti ali no final do jogo, que levou o jogo para os pênaltis, né? Porque o jogo poderia ter acabado antes. Na cobrança também pegou um pênalti, se eu não me engano. Mas assim, não foi suficiente. E aí me chama a atenção, assim, o Alexandre Matos é foda, deu uma declaração que o Pedrinho, né, o dono do clube, é o maior ídolo da história do Cruzeiro. Nossa, então. E aí, pô, isso já dá uma dimensão, assim, que parece uma coisa muito paternalista. Personalista, né? Ele que está à frente da parada. Exatamente. Isso não me traz com bons olhos o que está acontecendo lá, não. Né? Então, né, você vê tem essa questão do Diniz, né? Manteve o Diniz, mas não era para manter, porque estava sem convicção, tanto que demitiu rápido. Então, assim, uma outra coisa que me faz pensar também é o seguinte, chegou um técnico novo, que já deu uma declaração falando assim, não é porque teve investimento que os jogadores são bons, enfim. Então, assim, isso aí. E se esse cara, né, ele é de fora, ele é estrangeiro, então não creio dele ter compromisso com esses atletas. E se ele começar a barrar um Gabigol que não está bem, ou um Dudu se não estiver bem, ou qualquer desses medalhões aí que o Cruzeiro contratou? Qual vai ser o clima, né? Exatamente. A gente lembra aqui do Cruzeiro rebaixado, o Cruzeiro de 19, né? O primeiro rebaixamento do Cruzeiro de 19. O Cruzeiro de 19 passou por isso, por animosidade dos gestores. Lembrar como é que o Rogério Ceni falou, não tem condição de trabalhar nesse clube do jeito que tá. Então, assim, o Cruzeiro... Eu só me lembro do Thiago Neves, a gente não ganha acesso. Fala Zezé, né? O lendário mesmo do Thiago Neves. É muito bom. Então, assim, só que o problema do Cruzeiro naquela época era financeiro, Sim, que não é o caso de hoje, né? Inclusive o Cruzeiro tem dinheiro demais. Só que a gestão de elenco é importante, porque você faz times vencedores fazendo boa gestão de elenco também. E o Cruzeiro teve vários lances, né? Tipo assim, no pênalti, eu acho que o Marlon bateu um pênalti mal e aí ele deu pra fora, deu uma risadinha ali, mas assim, talvez foi só um frame de câmera também, ou então aquela risada de sem graça que você dá numa situação que você está constrangido. Então, assim, muita coisa está acontecendo no Cruzeiro. A gente vai ver como é que esse clube vai ficar. O Mineiro não foi bom. Não. A pré-temporada do Cruzeiro não foi boa, isso não quer dizer que vai definir a pré-temporada, mas em contraste com o Cruzeiro, o Atlético, que a gente achava que estava mal, o Atlético está no ascendente. Cara, e o que me leva a crer assim, que o Milito não tinha esse grupo na mão mesmo, cara, porque assim, o time perdeu qualidade, né? Trouxe alguns jogadores ali, inclusive... O Rony tá metendo gol todo jogo. Por jogo, hein? Eu não queria dizer não, hein? Mas se o Palmeiras contratasse esse cara... Aceita? Rapaz, me parece um bom atacante, hein? Gabriel Menino jogando muito bem, a filial do Palmeiras tá indo muito bem lá. O Hulk joga demais. Eu vi uma galera emocionou, né? Pô, o menino é melhor que o Zarate. Eu falei, gente... Nossa, vamos dar uma segurada, né? Não tem pouco, mas assim, o Atlético tá bem, eu acho que assim, não tá pronto, mas é um time que tá mais pronto que o Cruzeiro. Cara, e assim, tá fazendo um Mineiro muito bom, bem honesto, bem honesto. E assim, tem uma boa perspectiva, né? Não vai disputar Libertadores esse ano, mas tem uma boa perspectiva pro brasileiro aí, quem sabe com a Copa do Brasil disputar alguma coisa. Porque assim, esse time tem tudo, pelo menos, para chegar na zona de Libertadores. Todo mundo vai para Libertadores também, né? Sim. Mas surpreendeu. Então eu estou gostando de ver o Atlético jogar. Tá um time agradável, inclusive, de ver jogar. Na Copa do Brasil nem vou contar aquele jogo ali, porque também um time mais fraco, um campo horroroso. Um campo muito ruim, até o Rony reclamou do campo naquele jogo e tudo mais. Mas assim, estou com boas perspectivas para o Galo. Acho que vai ser ali um time que vai bem no brasileiro também. Concordo com você e acho que assim, vamos ver essas finais, né? O Atlético aparentemente, assim, ele é um time mais bem preparado com a América, provavelmente vai conseguir ser o campeão mineiro e vamos ver como é que vai ser as projeções. E na quarta-feira,
próximos dias aqui a gente vai fazer um vídeo também exatamente agora focando nos jogos, né? Nos jogos. O que a gente acha aí dos jogos que virão, né? A gente vai fazer aqui as nossas projeções, quem que a gente acha que vai ser campeão, quem que vai para as finais, porque aí cada estadual vai ter, tem estadual que tem semi, tem estadual que já está nas finais. O Carioca então, é mata-mata, o Paulista é só mata, o Mineiro já está na final, então não tem jogo essa semana de carnaval. É isso aí. Acho que o Gauchão tem jogo agora, né? Inclusive é bom falar. O Grêmio já ganhou o primeiro do Juventude 2-1 e o Inter ganhou o primeiro do Caxias 2-0. Agora tem as voltas, creio, né, não olhei a tabela, mas creio já ser desse final de semana agora. É isso aí. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigado mais uma vez. A gente faz esse conteúdo com muito carinho pra vocês. É ver muito jogo ruim, né, cara? Misericórdia, senhora. Como é que a gente vê jogo ruim para poder trazer isso aqui pra vocês? Mas a gente faz porque a gente gosta. A gente não tá aqui de bobeira, então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, a gente sempre interage com vocês nos comentários, passa para um amigo para dar aquela zoada, para mostrar o canal. Então, valeu!